tudo que existe sempre existiu, porque o Senhor é um Deus eh, que é o grande eu sou. O Senhor sempre existiu em todos os tempos, em todas as épocas. O Senhor é o que é. A louvar, e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está aqui presente com toda a sua bondade, sabedoria, Amém. paz e muito amor conosco. Por isso, o Senhor providenciou esse tempo agora oportuno para nós desfrutarmos, ó Pai, de tão precioso ensinamento que tem através desse livro de Ruth, Amém. através do resgatador Boaz, ó Deus. E obrigada, Senhor, porque o Senhor dá o tempo de dificuldade, mas dá também o tempo de colheita, o tempo de abundância, o tempo de restauração. E nós estamos aqui hoje, Pai, sedentos para aprender mais sobre Ti, sobre essa palavra tão extraordinária, que é a Tua palavra viva e eficaz. Abençoe a ministradora dessa noite, que o Senhor possa Amém, pôr a Jesus. Tua palavra na boca dela, e que a palavra que for ministrada, que produz frutos para o teu reino, na nossa vida e na vida daquele que nos rodeia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A palavra está com você, irmã Flaviana. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Primeiramente, boa noite, obrigada pela oportunidade. Quando eu fiz esse cartaz, eu falo, gente, quanta responsabilidade é você trazer uma palavra, falar sobre algo da Bíblia, porque nós temos que ser o máximo precisos, né? Porque é uma palavra que está escrita, não é sair dela, nem fugir, nem inventar. É você, e nem inventar algo, produzir algo além. Então, quando eu li Ruth, eu já tinha lido o livro de Ruth um tempo atrás, e é um livro simples, não é um livro mirabolante, cheio de milagres, mas é um livro que mostra uma mulher humilde, uma humildade, uma mulher que ela tem uma compaixão por outra pessoa. Então, o livro de Ruth, ele começa, né, com a história de Elimeleque, um homem que morava em Israel, e Elimeleque estava passando por uma situação difícil naquela terra, pega sua família e muda de lugar. Eu imagino Elimeleque pensando assim, eu vou ter que mudar porque minha família pode passar uma necessidade, vou sair daqui, talvez por ganância, só que sabendo ele que ele tinha saído de uma terra, indo para outra, que não servia o mesmo Deus que ele. Isso aí já era um problema de imediato. Ele vivia em Israel, né? Ele vivia ali naquela cidade de Belém e ele ia para Moabe. E os moabitas, eles adoravam outros deuses. Mas ele leva a sua família. Vai com Noemi, com Quilom e com Moabe. Lá eles casam com Orfã e com Ruth. E começa uma história de uma família. E por algum momento Elimeleque morre. Imagina, esse homem morre. Quando uma mulher fica viúva, ela já começa a ter medo. Ela fala assim, agora eu vou sobreviver como? Como que eu vou viver? Só estou dando uma introdução para a gente poder entrar na palavra. E Elimeleque morreu. Ruth já ficou mais fragilizada. Em seguida, morrem os filhos de Ruth. Essa mulher deve ter falado assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Vamos começar Ruth 1. Né? Acredito que todo mundo aí está com a palavra. Eu vou pegar uma tradução bem simples. Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governador por juízes, houve uma grande fome naquele país, por isso o homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque. E o da sua mulher Noemi, os 2 filhos chamados Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles moravam e foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que já estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos de seu marido. Bom, aí já dá para perceber a tristeza dessa mulher. Perdeu o marido, perdeu os filhos, estava numa cidade que não era a cidade dela,
aonde cultuava outros deuses. Ela estava totalmente desolada, imaginando assim, agora o que eu vou fazer? Ela, no capítulo 2, tem a notícia, né? Ela começa, ela quer ir embora. Ela resolve ir embora. Ela, vou me embora. E no caminho, Ruth e Orfa acompanham, e ela fala, minhas filhas, volta para trás, não me segue, não. Eu não tenho mais como dar filhos para vocês casarem, eu não tenho como, eu já estou velha, eu não tenho como fazer muita coisa para vocês. Aí Ruth fala, né? Aonde quer que você fores, eu irei, onde quer que passares, eu passarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Na verdade, eu acho que quem teve sorte de conhecer Noemi foi Ruth. Ruth não conhecia esse Deus da provisão. Ela conhece um Deus diferente, ela crê naquela fé daquela família. E Ruth segue. Ruth era uma mulher realmente boa. Ela fala, eu vou ajudar essa senhora. Orfa podia ter falado assim, quer saber, eu vou ficar junto com essas três. Somos todas viúvas mesmo. Ser viúva já não era fácil. A viúva, ela estava fadada à pobreza. Não tinha muita oportunidade de emprego. E, além de tudo, ela estava com... Seriam 3 mulheres viúvas. Volta para casa, minhas filhas. Vão morar com seus pais. Casa novamente. Vai ser feliz. Mas Ruth fala, eu vou com você. Acho que ela deve ter falado, essa menina não é muito certa do juízo, não. O que ela está querendo atrás de mim? Mas ela continuou. Chegando lá, Ruth falou, eu preciso alimentar minha sogra e preciso me alimentar. Vou catar espigas, vou catar milho, vou para a colheita, pegar aquelas sobras. E aí nós vemos aqui, vamos lá para o capítulo 2 dos livros. Ruth vai catar espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Boaz não era qualquer um, gente. Boaz era rico e importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. E um dia Ruth disse a Noemi, deixa que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vai, minha filha, respondeu Noemi. Olha só, ela já chamava essa menina de filha. Já não era um amor mais só de sogra. Era um amor além. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores, que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor abençoe, responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores, quem é essa moça ali? Ele respondeu, ela é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores cantando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo e até agora só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Eu acho que naquele momento, Boaz deve ter olhado para Ruth e falado assim, que mulher diferente. Ela está aqui, num povo que não é o dela, catando espiga para cuidar de uma viúva. Com certeza, naquele momento, ele despertou. Ele falou, ela não é qualquer uma. Ela não é qualquer uma. Ela tem uma bondade no coração dela, ela faz algo por alguém. Isso desperta nas pessoas. Nós somos observados o tempo todo. E eu tenho certeza que um homem, ele observa a mulher que ele quer. Ele observa com quem vai passar o tempo com ela. Ele começa a observar. Ele não estava escolhendo qualquer uma. Ele já começou a observar aquela mulher. Isso aí é o tempo da observação de estar com alguém. E às vezes as pessoas não fazem esse tipo de exercício. Ruth ajoelhou, se encostou o rosto no chão e disse, por que o Senhor reparou em mim? Porque o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira. Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo o que você fez para sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, sua mãe, sua pátria, e veio viver entre a gente, e gente que você nem conhecia. Que o Senhor recompense tudo o que fez, e que o Senhor, Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ela não estava encontrando qualquer um, ela estava encontrando um homem de Deus, que observava uma mulher e que ele era temente ao Senhor.
Eu acredito que para ele observar Ruth, ele já percebeu que ela tinha um temor a Deus. Olha a compatibilidade agora. Olha a compatibilidade. Ele estava olhando alguém que amava ao Senhor. Ele não estava escolhendo uma mulher só porque ela era bela. Ele olhou qualidades mais profundas: bondade, amor ao Senhor, trabalhadora, cuidadosa. Então, isso já estava agradando a Boaz, que com certeza não era um homem raso. Não era um homem que olhava só por aparência. Mais um pouquinho, no capítulo 3, o livro a gente vai tentar resumir, porque realmente é um pouco... Não é longo, né? 4 capítulos, é um livro fácil de ler, mas ele é muito profundo. Quando a gente começa a ler a profundidade do livro de Ruth. No capítulo 3, Ruth começa a perceber o interesse de Boaz ali, e ela também se interessou, a ponto de falar isso para a sogra. E a sogra orienta a bondade de Boaz. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que deixou de trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois é, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lava-se, ponha perfume e vista seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não deixe saber que está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite ali. Gente, quando ela faz isso, a impressão que você tem é que Noemi manda Ruth se oferecer a Boaz. A gente tem essa impressão. Mas, na verdade, ela estava buscando uma intimidade, ela precisava colocar um momento entre Boaz e Ruth para que ela mostrasse para ele uma intimidade. E ela pede para descobrir os pés. Por que descobrir os pés? Para ele sentir frio. Para em algum momento ele despertar. E aquele homem desperta e vê Ruth aos pés dele. E ele foi tão direito que ele não tocou em Ruth. Ele só observou a mulher. Falou com ela. Ela pediu misericórdia para que cuidasse dela. Só que tinha um empecilho, tinha um obstáculo no meio do caminho. Para ele cuidar de Ruth, ele tinha que comunicar a outro parente mais próximo essa intenção dele. Por um momento eu fiz uma pergunta: Boaz, será que ele era interesseiro? Ele sabendo que se ele ficasse com Ruth, se ele passasse por tudo, ele poderia conseguir várias terras. Mas tinha um problema aí. Ele falou bem assim: Ruth, ele precisava articular algo para ficar com essa mulher. E ele fez. No capítulo 4 tem aqui, ó. Eu vou chegar um pouquinho lá na frente. Deixa eu buscar. Aqui tem, ó. Mais na frente, ele foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele se acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Gente, ela não estava deitada em algum lugar, ela estava deitada aos pés ali, nos seus pés. E perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, sua empregada, respondeu ela. O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Ela veio falar assim: Boaz, você tem um dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. A cidade toda, na cidade toda, a gente sabe que você é uma mulher direita. De fato, vou fazer tudo que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e é até mais chegado do que eu. Para Boaz se apropriar de Ruth, ele precisava pedir permissão para esse outro parente. Ele tinha que falar: olha só, eu quero tomar conta dessas terras.
Só que aí, quando ele foi falar para os parentes, para esse outro parente, para dar essa permissão para que ele pudesse ficar com as terras de Elimeleque, o parente ficou pensativo. Poxa, eu vou dar essa oportunidade. Só que ele falou: olha só, você vai ter que ficar com Ruth, com Noemi, você vai perder a sua. Ele sabia que se ele ficasse com Ruth, esse parente mais próximo, ele também ia perder parte da herança dele. Ele falou: ah, quer saber? Entregou os chinelos para ele. Era uma tradição de Israel, que quando você tinha um negócio fechado, você entregava aquele chinelo. E esse homem pega a Ruth, tem palavra, tem bondade, assume. Ele não precisava dessas terras. Ele não precisava, ele já era rico. Teve um momento que eu pensei, mas você não é interesseiro para querer tudo isso? Não, Boaz não era interesseiro, ele já era rico, ele não precisava dessas terras. Ele estava arrumando, na verdade, talvez um problema para ele. Cuidar de uma senhora, cuidar de uma mulher que já foi casada, ter 300, vamos colocar assim, empecilhos, e os filhos dele iam ter outra herança. Não era uma herança direta dele. Mas Boaz foi homem suficiente para assumir uma mulher, para assumir a sogra, para assumir tudo isso. Só que, antes de tudo, ele falou: tem uma mulher direita aqui. Ela soube escolher também. Ruth, ela, vamos dizer que ela teve, vou dizer que ela teve sorte, mas ela tinha um homem de Deus realmente no caminho dela. Quando a história tem um desfecho, né, que é um pouquinho mais à frente, que já é no capítulo 4, Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado, e Boaz disse: meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade. Boaz não foi sozinho, chamou pessoas para ter prova. Sente-se aqui. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que era do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades, do nosso povo, dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de compra dessas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra sua sandália. Aí Boaz disse à autoridade, a todo o povo: hoje vocês são testemunhas que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Ele honrou aquela mulher, honrou a família dela. Não se importou que o nome dele não fosse o herdeiro primeiro. Realmente ele amava aquela mulher. Agora vamos voltar para o tempo atual. Eu entrei na casa de uma mulher há poucos dias para ver o valor de uma casa, e essa mulher estava chorando sem parar com o filho. E o menino se trancou no quarto. Eu falei: por que você está assim? Ela falou: porque meu marido, a gente construiu essa casa, ele casou com outra e agora ele quer vender a casa e quer me deixar na rua. Que tipo de homem é esse que tem uma mulher que casa com ela e depois requer até a casa que a pessoa está morando? Ultimamente a gente percebe que os homens, eles esqueceram o papel deles dentro de casa. As mulheres se tornaram à frente da casa, elas se tornaram, o sacerdote deixou o seu lugar para as mulheres, e as mulheres se tornaram à frente. São as mulheres que vão para a igreja orar,
São as mulheres que têm a função de educar. As mulheres buscaram a independência e os homens esqueceram que poderiam continuar sendo também maiores, cuidando mais ainda. As mulheres são esquecidas. Boaz não fez isso com Ruth. Ele protegeu aquela mulher. Ela era protegida. Todo homem que realmente tem Deus na vida vai proteger a esposa. Hoje eu conheço isso, eu consigo perceber isso. Ao contrário, não dá. Tenho certeza que um homem... A minha mãe era uma mulher cristã. E foi casada com um homem que não era cristão. Ela se tornou cristã. Ela viveu o pão que o diabo amassou. Ela orava. Ela vivia orando para aquele homem melhorar. Ela acreditava que um dia ele ia mudar por ela. Nunca vai mudar. Não muda. Não tem mudança. A única pessoa capaz de mudar alguém é Deus. A única pessoa que é capaz de mudar o ser humano por dentro é Deus. Se você estiver buscando um homem para preencher o seu vazio, você não vai achar. Você não vai achar. Você vai se tornar sozinha. Enquanto você quer mudar. Isso serve para o homem e para a mulher. Eu não sei o paradeiro de Orfa, eu não sei onde Orfa for parar. Mas foi justamente porque Ruth amava a um Deus e seguiu a sua sogra, e aquele Deus que ela teve essa provisão toda. A provisão de Ruth não foi pelo homem, não foi pelo marido, foi por Deus. Foi pela uma obediência ao Senhor. Foi por mostrar amor a Deus. Ela não botou Boaz em primeiro lugar. Ela botou a Deus e as coisas foram acrescentadas. Né? E aí foi se acrescentando. Ela foi tendo provisão. Ela foi... Aí sim, ela teve toda a honra. Muitas vezes as pessoas casam, né? Tem alguém e nós temos culturas diferentes, somos pessoas diferentes. E é muito difícil você viver com família e cultura diferente. Você precisa aprender o jeito do outro. Até a comida do outro. Tem mulheres que casam com homens estrangeiros achando que vai ser perfeito. Ela não sabe nem falar a língua dele, a cultura, a comida, o jeito de dormir, de comer. A felicidade da mulher não é um homem. É uma necessidade para não se embrasar por ter alguém, para ter um companheiro. É bom. Eu sou casada há 26 anos. Mas não é fácil, não. Somos diferentes demais. Somos diferentes demais. Às vezes você vai para um lado, a pessoa vai para o outro. Casamento é comunhão, é parceria, é conversa, é divisão. Vamos fazer juntos. Eu confesso a vocês que por muitas vezes eu tomei decisões sozinhas. Eu sou serva só há 2 anos. Eu fui criada para ser independente. Meu pai falava isso. E a mulher independente, ela sofre. Sofre muito, a mulher independente, ela sofre muito, porque ela vai na força dela. Ela não vai na força do Senhor. Ela não tem a dependência de Deus. Ela é independente. E a independente, ela não tem Deus como primazia da vida dela. Aí quebra a cara. Erra. Erra com os filhos, erra com o marido, erra com tudo. E aí vira aquele caldeirão. Aí quando você encontra Jesus e bota no centro, gente, Jesus, o Senhor, a unção do Senhor, ele é para todo o tempo da nossa vida. Sozinha ou não, com alguém. Agora, viver com alguém que não quer unir, não tem como. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, antes de casar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou saber quem era. Mas se ninguém te ensina, se ninguém te ensinou isso, essa história é 3.100 anos atrás. A história de Ruth se passou há 3.100 anos atrás. Ainda é exemplo até hoje. Existem poucos Boazes, eu tenho certeza. Não tem tantos Boazes. São poucas Ruths também. Você só é Ruth, só é Boaz se você tiver o coração ligado ao Senhor. Não existe ninguém boa, não existe ninguém perfeita, se não tiver um coração inclinado a Deus.
para buscar. Falar, Senhor, me ajuda nesse casamento, me ajuda nessa comunhão, me ensina a ser uma esposa melhor. É uma experiência que você vai ganhando com o tempo. Né? E quando veio essa história aqui, parece simples, mas Ruth, ela conseguiu lá no final, ela foi feliz, mas nem todas as mulheres conseguem ser felizes. Nem todas as mulheres. Eu percebo as mulheres cristãs, a maioria, tô falando de poucas não, tô falando de muitas, muitas, apanham em casa, são agredidas pelos maridos, escolhem a servir a Deus, porque os maridos chegam em casa bebendo, espancando, eu vejo lá na igreja. Os homens espancando as mulheres. Aí o pastor vira e fala, sabe o quê? Fica com ele nada, foge dele, foge desse homem, foge dele. Eu não sei se vocês viram, Helena Raquel fazendo um discurso, sabe? Essa história de que as mulheres têm que viver em um jugo dos homens espancando, maltratando, isso não existe não, gente. A procura de um Boaz é bom, mas às vezes encontrar um Assuero. Hoje eu li um pouco da história de Assuero e uma menina falou bem assim comigo. Acho que vocês sabem a história do rei Assuero, que ele pega Vasti e leva Vasti para ser apresentada. Uma semana de festa, ele só a cachaça, ele queria apresentar a mulher dele. Vem, Vasti, deixa eu te mostrar aqui pro reino, porque você é bonita, deixa eu me exibir com você. Deixa eu me exibir com você, Vasti. Vasti fala, eu não vou me apresentar. A consequência dela não ir foi ela ser deposta de um reinado. Todo mundo bota Vasti como se Vasti fosse uma mulher péssima. Vasti não fala que ela era uma mulher ruim. Ela só não quis se submeter àquele rei que vivia embriagado, se achava o máximo e colocava aquela mulher como exibida. Ela era uma mulher troféu. Vasti era uma mulher troféu. Depois não se sabe para onde Vasti foi parar. Mas para Vasti sair do reino, era necessário que ela fizesse isso. Eu acredito que era algo do Senhor. Eu acredito que era algo do Senhor. Ela sair para que Esther entrasse, para salvar aquele povo. Mas Vasti, ela é pintada como uma péssima mulher. Não, ela só não quis se apresentar da forma que o rei queria. Tem homens que a mulher só vale enquanto ela está bonita, enquanto ela está perfeita, enquanto ela está jovem. Quando ela envelhece, vamos trocar? Vamos pegar uma nova? Isso serve para pastor, serve para irmão de igreja. A gente percebe os olhares. Não tem ninguém besta aqui. Tem ninguém besta aqui. Eu espero que nós, irmãs, deixamos de ser medíocre dentro da igreja. Deixamos de ser medíocre. Vamos ensinar as mulheres que elas devem respeitar, cuidar dos esposos, mas mediocridade não. Porque quando fica mais velha, pé na bunda sua. Muitas mulheres trabalham, ajudam, passam a vida toda ali. Mas na hora que consegue tudo, muitos homens abandonam. E geralmente é na velhice, na doença. Eu já vi muitas mulheres com câncer que os maridos não visitam o leito. Que largam justamente na hora da doença. Então que a gente venha saber realmente quem está do nosso lado. Observar um pouquinho mais. Será que na hora que eu estiver doente vai cuidar de mim? Será que essa pessoa está realmente pronta para me ajudar, para estar comigo? A Bíblia não condena quem fica só, não. Talvez a palavra que vocês queriam ouvir seria outra. A Bíblia não fala em nenhum momento que você é obrigado a casar e estar com alguém, não. Para não se embrasar, para não se prostituir, para não ficar dependente de uma pornografia. Não vamos romantizar o amor, não. Ele é difícil. Convivência a dois é difícil. Somos pessoas diferentes. Mas todo mundo quer um Boaz.
Todo mundo quer uma Ruth. Né? E quando eu fui para aquela história de Esté, eu fiquei pensando, meu Deus, Vasti deve ter passado uma raiva. O marido dela bebendo uma semana, falou, mulher, se arruma que eu quero te mostrar para todo mundo. Ela deve ter, eu acho que ela, imagina se essa mulher tava de TPM naquele dia. Eu não quero ir não. E por conta da posicionamento dela, ela foi deposta de um reinado e todos os homens tiveram que saber que aquela mulher, que ela tinha sido talvez desobediente, ele faz um decreto que toda mulher tinha que se apresentar e fazer o que o marido fazia. Não é bem assim. Ele não tinha um coração de Jesus, aquele homem não tinha. Aquele homem não tinha um coração de Deus. Ele tinha um coração vaidoso. Mas Esté, por um propósito de Deus, entrou na vida daquele homem. Foi um propósito de Deus. Não foi porque ela queria, foi um propósito. Ela também foi entregue. O pai dela, esqueci o nome, ela era uma filha adotiva. Ela foi entregue também para salvar um povo. As mulheres buscam muitas vezes a felicidade no outro. Podemos ser felizes sozinhas ou com alguém que realmente queira estar com a gente. Eu não estou aqui para falar que os homens são maravilhosos. Dependência emocional também é difícil. Tem mulheres dependentes emocional. Vou pagar preço pelo meu marido, querida. Ore. Jesus já pagou o preço. Para de apanhar. Para de ser diminuída. Para de ser humilhada dentro de casa. É muita humilhação que as mulheres vivem. As mulheres para si. Quantas mulheres vão servir, vão à igreja, fica na porta de casa porque o marido não deixa ela entrar. Estava atrás do pastor. Estava atrás de homem. Mas chega em casa, ele tá bêbado. Uma amiga minha disse que toda vez que chega em casa, o marido tá endemoniado com uma garrafa de pinga do lado. Mas não tem condição de sair. Porque tem uma dependência emocional desse homem. Ou às vezes quando sai de casa, sai num caixão. Homicídio. Feminicídio. Desculpa, feminicídio. As mulheres estão uma dependência muito grande. Mas que o Senhor levante um novo tempo de homens de verdade na terra. Homens que sabem proteger sua casa, homens que sabem cuidar, que sabem entender as necessidades da casa. Eu peço ao Senhor todo dia, me ensina a ser uma esposa melhor. Me ensina a ser uma esposa melhor. Porque eu estou tentando aprender. Mas eu peço que o Senhor vá lá também, mexa no coração do meu marido, para que ele seja um marido melhor. Porque não é só eu que preciso melhorar, não. Somos nós, somos os dois. As mulheres botam toda a carga. Eu preciso educar meus filhos, eu preciso cuidar da casa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Os dois. Os dois. O nome sacerdote é lindo. Mas o sacerdote não ora com você. Não paga preço, não jejua, não busca. Então, até quando as mulheres vão viver isso? E eu percebo isso, igreja. E o Senhor está levantando é mulheres mesmo. O Senhor levantou muitas mulheres, porque os homens esqueceram da posição deles diante de Deus. Os homens esqueceram da posição deles diante de Deus. As mulheres realmente evoluíram. Isso é difícil para algumas mulheres ouvir. Porque a dependência é tão grande de um homem, que elas ficam ali subjugadas, ó, sofrendo, sofrendo. Vou buscar de Deus a resposta. Que resposta? Não tem mais resposta. A resposta é você pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Porque se ele não vai mudar, eu mudo eu. A resposta de Deus é essa. Então, que o Senhor prepare Boaz em casa. Que melhore o coração nosso e do nosso casamento. Prepare as casas, cuide dos filhos. Tempo de guerra espiritual, tá? Todo mundo. Não tem um que não tá passando. Conhece ao Senhor, tá vivendo guerra. Se conhece ao Senhor, tá vivendo guerra. Pega a tua cruz. Segue. Se levanta. Seja independente, mas não seja
morta. As mulheres têm medo de falar coisas mínimas. As mulheres perderam, é subjugada pelo pai, pela casa, pelo pastor, por tudo. O Senhor é a cabeça do homem. Nós estamos ali do lado do marido. Amém? Então, até aqui o Senhor me ajudou. Eu costumo falar que a palavra ela é revelada. A palavra é revelada, ela não precisa de grandes profecias, porque ela já é a profecia aberta. Um pouco de razão é bom. Um pouco não. Servir ao Senhor é consciência. As pessoas querem estar aqui para receber profecia. Vivem atrás das cartomantes crentes. Tá cheio de cartomante crente. Vamos parar. Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas não escuta nada. Lê a Bíblia aqui, ó, uma preguiça. Muita preguiça. É tudo mastigado, é só Deus falando. Busque ao Senhor, tenha discernimento, peça sabedoria, peça proteção e siga. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê livramentos. Que cada uma encontre seu Boaz. Que você também seja Ruth. Amém? Deus abençoe cada uma. Um beijo. Tá? Deus abençoe. Que o Espírito Santo entre em nossas casas. E que o Senhor derrame sobre nós sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Muito, muito boa palavra, irmã Flaviana. Glória a Jesus. Alguém quer comentar, irmã? Alguém quer fazer uma oração? Fica à vontade, viu? Irmã Angélica? Eu só quero agradecer que a Flaviana é do meu time. Flaviana, que o Senhor continue te usando. Que o Deus possa continuar decanturebaçai fazendo essa obra inaudita. Você só falou verdades. Nós, mulheres, irmãs, temos que parar de romantizar. Deus quer a maturidade da nossa parte. Ei, sou assistente social, atendo mulheres do jeito que a Flaviana falou aí. Então, procurem a cura, busquem a cura no Lorde. Eu sempre falo que ele é lindo, o Lorde Jesus. O Lorde Jesus é maravilhoso. Antes de procurar alguém, se curem, porque quando você se cura, Deus traz no tempo certo e na hora certa. O que eu vejo são mulheres muito ansiosas, achando que um homem vai salvá-la. Ei, você já foi salva pelo Lorde. Até aqui me mandou o Senhor. Só agradeço. Amém. Mais alguma irmã para finalizar? Tem 8 minutos ainda, irmãs. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Gente, só quero comentar a parte de cura, que é importante isso que a Flaviana e a Angélica trouxe. É muito importante a gente buscar cura, Sim. principalmente depois de uma grande decepção que a gente sofre. A gente tem que procurar o que está de errado, não só no outro, mas na gente. Por que que a gente aceitou aquela situação? E né, não porque você é culpada, não é isso, mas o que você falta? Sabe, o que falta? É o amor de Jesus? Eu não vi Deus Sabe, o que falta a gente se preencher? A gente tem que olhar para Deus e tem que olhar para nós. E não é um olhar para nós, não é o meu próximo como a ti mesmo, não é algo egoísta. Nós somos templos do Espírito Santo. E a gente não tem que entregar o nosso corpo para um homem porque é capricho dele. Estamos sim de rei Açoeiro na igreja, tá sim, lotado. Sabe? Porque as mulheres enxergam que só porque vai na igreja. E elas não estão curadas. Elas estão com falta de paternidade, muitas vezes, a falta da paternidade na infância traz muita falta de uma, né, dessa figura masculina que afirma a criança, a menina inteira. Gente, é muito importante as terapias, é muito importante a gente estudar a consciência nossa diante do Senhor e diante de nós.
e sem medo. É que às vezes dói, as pessoas não querem se submeter à dor. Mas é uma dor, eu sempre falo, é uma dor que liberta, gente. Liberta demais. Mil vezes passar por essa dor e não escolher errado de novo. A escolha traz consequências graves para a vida e muitas vezes para os filhos. Então, que essas mulheres procurem cura. Flaviana, Deus abençoe essa palavra, Deus abençoe você sempre, que você seja do canal de bênção, Angélica, e todas nós aqui. Eu acho que acredito que todas nós aqui estamos nesse processo de cura, de transformação, de olhar para si, né? Mesmo quem é casado ou quem não é, a cura é importante para todas nós, para as nossas emoções. Das pessoas, a igreja nem são poucas as igrejas que deram importância para a cura. Porque o pessoal fala cura interior, acha que é algo místico. Não, você está indo para outro caminho. Não tá, gente. A Bíblia fala sobre cura, né? O Espírito Santo vem o quê? Para te curar. Jesus levou as pisaduras suas na cruz, levou as suas enfermidades, inclusive as emocionais. E ele pegou as suas e colocou a do Senhor em nós, para costurar a nossa identidade com a dele. Ele deu a nossa identidade reconstruída através de Cristo Jesus. Né? Então, a gente se preencha, que a gente se preencha de Jesus, do Espírito Santo, e a gente preenchida, a gente vai transbordar. E quando a gente transborda, a gente atrai. Muito importante isso que falou, o homem perdeu o lugar do sacerdote, mas as mulheres perdeu também o poder da atração, porque elas se esvaem delas mesmas, da feminilidade que Deus deu para nós como herança nossa, para ter que lutar, claro, porque esses homens, também não procuram a Deus, também não são mais educados. Mas a falha, uma delas é a busca de Deus, ninguém está buscando. Né? Então, que seja, gente, que seja assim, nosso caminho seja para a cura e que nós transformemos na vida do outro, né? Seja na vida do nosso cônjuge, ou do nosso futuro, ou da vida do nosso próximo, né? Só para completar, irmãs, eu tenho observado o movimento de muitos eventos para mulheres. Muitos eventos para mulheres. E esse ano eu estou programando um evento, e esse evento traz os homens. O Senhor deu uma direção para que os homens fossem assistir junto com as mulheres. Não é um encontro de casal, não é um encontro de casal, e sim uma escuta atenta. As mulheres estão se capacitando, estão buscando conhecimento, estão ali o tempo todo buscando essa sabedoria. E os homens não estão prestando atenção, não. Não estão. Então, esse encontro é necessário, novamente. O Clube da Luluzinha já tem que acabar. Não estamos falando mais de gênero, não só de gênero. Agora são de mulheres fortes que vão ter que falar com homens, e homens vão ter que falar com mulheres. Eu fiquei assim, o Senhor falava, chama os homens. Homens. Eles precisam entender. Na natureza somos sempre... Olha o nosso corpo, olha o corpo de um homem. É diferente. É diferente. Ensinar nossas filhas também. Hoje eu tenho falado com elas. É difícil. É difícil. Você ser educado 45 anos de uma forma, como eu fui, e de repente eu encontro a Jesus, e Jesus tem que me tirar todo eu Flaviana antiga e colocar uma Flaviana nova. E essa Flaviana com o olhar agora com o amor do Senhor. Mas essa Flaviana, ela vai ter que ser quebrada para ser renovada. Né? Então isso eu acredito que é quando a gente encontra o Senhor. Então é só o Senhor que nos muda. É só Deus que me tira de uma festa. É só Deus que me coloca em silêncio quando eu quero gritar. Às vezes eu grito, porque a gente precisa ter esse autocontrole. Só muita terapia, muito conhecimento, muito amor próprio, muita cura interior para a gente melhorar. Autoconhecimento é para a vida, não é só para um momento. É para a vida inteira. Quanto mais eu me conheço, mais eu me desconheço. Mas aí eu peço a identidade de Cristo, uma identidade. Senhor, me dê a sua identidade, me dê essa mudança. E não é de um dia para outro, é processo. É processo. Não tem manual de mulher perfeita, não tem manual de homem perfeito. Mas eu creio que se todo mundo quiser ter uma sintonia no conhecimento, vai. Né? Então, assim, eu vou pedir para orar, só para a gente fechar, já que nós estamos até aqui.
E principalmente, eu acho que a maioria que tem filho, ou se não tiver, eu venho percebendo dentro das nossas casas muita dificuldade com os adolescentes. Eu também sou professora, então eu percebo essa dificuldade. Os pais, eles estão esquecendo de educar o filho e deu a tela para educar esses meninos. Esses alunos estão surtando, esses adolescentes estão surtando. Muito sério isso, muito sério. Senhor meu Deus, nosso Pai de misericórdia, nós estamos aqui nessa sexta-feira, Pai, buscando a Tua presença, buscando o Teu conhecimento, porque é o Teu conhecimento que nos liberta, é a Tua palavra que liberta, é saber que o Senhor já deixou o Seu manual de sobrevivência, mas o nosso manual de sobrevivência às vezes está comigo, não está com o outro, e eu preciso ensinar, eu preciso falar. Eu falo que esse livro aqui é a constituinte para a vida, é a nossa constituição. Não é a doutrina, mas é isso que eu preciso entender, me dedicar a essa palavra e conhecê-la, conhecer mais a Jesus, conhecer esse Senhor que me ensina todos os dias que amar é primordial, e que amar é difícil, e que ter o conhecimento do amor não é fácil, e que eu preciso perdoar, e perdoar, e perdoar, e não é fácil perdoar, e eu preciso aprender, e eu fico fraca, e eu tenho dificuldade em orar. Gente, mostra as imperfeições, tem gente que aqui quer ser perfeito demais. Começa a mostrar a sua imperfeição. Começa a deixar aparecer. A nossa perfeição nos acaba. A nossa perfeição nos deixa travado. O medo de falar, o medo de se expor. Tudo com decência e ordem, é claro, mas o medo tá deixando as pessoas, não são fortes nem corajosas, são medrosas. Vai voltar para trás. Não vai dar conta. Vai ficar parado. Os corajosos avançam. Os covardes param. O Senhor não quer gente preguiçosa, gente com falta de coragem, medroso na obra. A obra do Senhor tá aí, ó, precisando falar. Escancara, fala, diga. Desde quando eu aceitei Jesus, todos os dias eu prego para alguém. Todos os dias eu falo de Jesus para alguém. Eu não tenho medo de falar, eu crio uma brecha para falar de Jesus. Por isso Satanás tem tanto ódio da gente. Fala de Jesus para você ver. Fala do Senhor, começa a respirar e começa a ter a face dele sobre a tua vida para você ver, ó, todas as pessoas têm ódio de você e os de perto de casa, todos vão ter ódio de você. Todos. Porque você acaba tendo ali, ó, as pessoas falam, o que está acontecendo diferente? É bíblico, não sou eu que estou falando, é bíblico. Você será odiado. Você será odiado. Quer viver com Cristo? Prepara para ser odiado. Então que o Senhor venha trazer para nós mais sabedoria. Entre nas nossas casas, proteja a nossa casa, nossos filhos, proteja o coração dos filhos. Porque os tempos falam, pais, né, contra filho, filho contra os pais. Isso eu tô vivendo, eu tô vendo. Eu tô vivendo isso. Quer ser profeta? Vai viver a profecia. Quer viver, vai ser profeta e vai viver a profecia. Se você é profeta e não vive a profecia, você tá no lugar errado. Até hoje eu só vejo gente dizendo coisas boas, querido. Viveu a profecia, vai viver a Bíblia, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Pagar o preço. Jesus pagou um preço altíssimo por você. E você acha que você vai pegar o céu de qualquer jeito, vai ser tomado à força. Ou você faz, ou você não faz. Ou senão você senta num banco e fica morno. Continua morno. Deus vai te vomitar. Deus vai vomitar você. Então nós temos aqui uma noite que o Senhor venha nos fortalecer, fortes e corajosas. Mulheres fortes e corajosas, buscando a presença. Nós dependemos do grande Deus. Ó. Esse é o nosso grande Deus. Se Ele quer dar um companheiro que vai à luta conosco, amém. Se não, que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida de cada um aqui. Que a nossa dependência venha a ser do Senhor. A sejamos aliançados pela fé. Eu tenho uma aliança aqui escrito fé. Quando você conhece o Senhor, nada mais faz sentido nessa terra. Tudo é céu. Tudo é buscar para um tempo novo. Amém? Então, que Deus venha abençoar cada uma de vocês. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.
Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que palavra abençoada. Deus abençoe vocês. Uma boa noite, né? Que a paz de Cristo guarde aí nossos corações, né? Nossas mentes também. Muito bom, irmão. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Boa noite. Feliz sábado. Até Boa amanhã, se Deus noite, quiser. feliz sábado, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Deus É, abençoe. meninas. Tchau, Deus Entrei abençoe. agora há pouco porque estava trabalhando, tinha falado, né? E aí eu só estava só ouvindo, né? Mas agora, graças a Deus, agora eu vou descansar. Amém. Vai ficar gravado, viu, irmãs? Daqui a pouco o Samuel coloca lá na plataforma lá. Tá bom? Obrigada. Deus Falou. abençoe. Boa noite. Beijo, Irmã amém. Cleide Boa hoje noite. não pôde participar, mas depois ela ouve a gravação.